Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um vídeo áudio aqui na Rádio Infidelidade através do canal Silvana Renica. A gente já sabe, né, que esse é o canal mais infiel do Brasil. Olá, Silvana, me chamo Larissa e vou contar aqui o meu relato e quero saber muito sua opinião. Sou casada desde os meus 19 anos. Ele foi o meu primeiro homem. Quando começamos a namorar, tínhamos 18. Nos conhecemos desde os 12 anos e éramos muito amigos. Ele desabafava muito comigo sobre os pais. Dizia que o pai era ignorante com a mãe dele e que não sabia por que a mãe dele não se separava, que o pai era machista e blá, blá, blá. Eu achava isso o máximo e pensava que ele era diferente do pai, já que o abominava tanto. Nisso tivemos um namorinho inocente, mas apesar de nos gostarmos muito, eu terminei por vários motivos. Minha mãe me super protegia e não me deixava namorar e nem sair de casa. E aí não dava para ir me encontrar com ele, só na hora de ir comprar pão mesmo. E também achei ele sem maturidade, talvez pela idade que tínhamos, 13 anos apenas. Enfim, a amizade continuou. E eu, com 17 anos, conheci um rapaz que me apaixonei. E como eu estudava à noite, porque trabalhava de dia, mas ainda presa por minha mãe, escapava para ir namorar com esse rapaz. E o meu atual marido, que na época era só meu amigo, até ajudava a mentir para minha mãe, para ela não descobrir que eu estava namorando. Mas alguns meses depois, esse rapaz que eu estava namorando voltou para ex e me deixou. Fiquei sofrida e quem veio me consolar? Sim, meu amigo. Nisso ele se declarou para mim. Só que eu não gostava dele, mas fiquei pensando que, pelo menos, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Conheço a família e vice-versa. Começamos a ficar e logo comecei a gostar dele, e com o tempo só ia crescendo esse sentimento. Então começamos a namorar. Saí de casa e fui morar com minha tia por um motivo que não acho necessário falar aqui. Já com 19 anos, perdi minha virgindade com ele e engravidamos, pois eu não tomava anticoncepcional e não usava camisinha. E é assim até hoje, e só temos 2 filhas que foram planejadas. Quando engravidei, achei que ele ia arranjar um emprego. Eu já trabalhava e íamos viver nossa vida como a maioria das pessoas, mas o pai dele disse que não era para ele trabalhar e sim estudar, que ele seguraria as pontas, porém tivemos que ir morar na casa dos pais dele e eu não gostei da ideia, apesar deles serem pessoas legais. Mas pensei que fosse temporário e isso durou uns 10 anos entre idas e vindas, pois nos separamos várias vezes, sempre porque ele saía e chegava 1, 2, 3, até 4 da manhã, e sempre que ele fazia isso, eu ia embora. Alugava um lugar para mim e ficava, mas sempre voltávamos, e eu achava que ia ficar na nova casa, mas ele vinha com um papo de que a gente tinha que ir para a casa dos pais dele, só até se ajeitar financeiramente, e eu atendia. Isso aconteceu mais 5 ou 6 vezes, fora que ele tem 2 irmãs e uma delas me pirraçava e tentava me humilhar. Fora que nesse período ela pariu também e tudo piorou. Amo as crianças, mas quando tem uma mãe tóxica, já viu, né? Hoje ela tem 4 filhos e é a minha sogra quem cuida de todos. Ela só pega as crianças para dormir, sem contar que ela até hoje toma café da manhã, almoça e janta na casa da mãe, até nos finais de semana. Não lava uma colher, então imagina o que eu passei esses anos todos. Só que eu não era tão besta. Não deixei ninguém me fazer de empregada, ajudava o essencial. Mas, voltando ao foco, essa atitude do meu marido de sair e chegar a hora que quisesse só piorava. E cada vez com mais frequência isso acontecia, e eu tentando ser uma mulher sábia, ouvindo os conselhos da mãe e das tias dele. Aguentava até não suportar mais. Depois me separava novamente e sempre descobrindo uma nova traição, coisa que ele sempre negava. Ou dizia que estávamos separados quando aconteceu, então eu não deveria levar em consideração. Em fevereiro deste ano, fiz um backup da conta do e-mail dele e tinha uma foto do peito dele para baixo transando. Isso mesmo, transando com uma mulher que estava de costas. E isso ainda querendo me convencer que não era ele. Mas eu tenho 100% de certeza que era. Falei algumas coisas a ele, mandei embora, mas logo aceitei ele de volta, mesmo sem ele admitir.
pedir desculpas ou algo assim. Ele é machista, acha que homem pode tudo e mulher não pode nada. É um pouco pão duro em casa, não me ajuda nos afazeres, nos agredimos verbalmente em qualquer lugar, basta ele estar com raiva e eu morro de vergonha. A única coisa boa nele é que é bom pai, é carinhoso comigo e reclama que eu não sou com ele. Mas como que eu vou ser carinhosa sendo desrespeitada dessa maneira? Parece que esquece o que faz? Ele é bem-humorado, vive cantarolando em casa, brincando, porém, quando é contrariado, não mede as consequências. Hoje conversei com ele, sem brigar, e disse que não quero mais essa relação, pois sei que ele não vai mudar, afinal, ele não está fazendo nada diferente do que ele sempre fez, e eu é que não suporto mais viver nesta vida. Ele diz que eu sou uma pessoa difícil de se conviver, diz que eu não dou carinho, que parece que não gosto dele, mas eu não sou mulher que dá tudo na mão do marido, não. Lavo, mas não passo. Faço a comida, mas não coloco na mesa. E por aí vai. Trabalho fora igual a ele, estou em casa nos mesmos horários que ele, porque tenho que ser empregada dele. Exemplo de mulher para ele é a mãe dele, que nunca trabalhou fora. Tudo o que ele reclamou do pai, ele faz pior. Gostaria muito da sua opinião e das suas seguidoras também. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma coisa aqui que enquanto eu estava lendo este relato, ficou martelando dentro da minha cabeça. Como uma pessoa que não toma anticoncepcional, não usa preservativo, ou seja, não usa nenhum método contraceptivo, consegue planejar duas gravidez? Eu fiquei encucada. Minha filha, eu acho que nem sexo vocês fazem, porque não é possível, você é uma pessoa fértil, você tem duas filhas. E como que não engravidou mais nesta vida sem se proteger? Será que aí temos a coisa da lei da atração? Eu só tenho aquilo que eu ponho foco e quando ela quis engravidar, ela conseguiu? Gostaria muito de ter uma resposta aqui nos comentários para isso. Eu não sei se vocês também ficaram pensativas. Agora vamos ao ponto desse e-mail e isso serve para muitas mulheres aí que não se posicionam, que fazem só aquelas pirracinhas, sabe? Vou embora, volto, vou embora, volto. Sabe criança que você fala não vai ganhar, ela se joga no chão, você vai lá e dá o doce? Aí ela sabe que toda vez que ela se jogar no chão, ela vai ganhar o doce? É mais ou menos o que aconteceu com seu marido. O seu casamento nunca mais dará certo, porque simplesmente você acostumou ele mal fazendo essas pirracinhas. Gente, se vocês não querem se importar quando o seu marido lhe trai, ou quando ele sai e volta a hora que quer, ou se ele não te ajuda em casa, ou se ele pensa que você é empregada dele. Se vocês querem aceitar tudo isso, não fica fazendo ceninha de sair de casa e voltar, senão vocês parecem aquelas mulheres que apanham e na hora do desespero lá que o cara tá quase te matando, você chama a polícia. A polícia chega lá para te proteger, para te defender e para prender o safado, e daí você pula na frente do policial e fala assim: por favor, não leva ele não, eu tenho certeza que agora ele vai mudar. Ah, gente, dá licença, né? As pessoas não mudam, elas só mudam perante a sua mudança. Então, se posicionem, pelo amor de Deus. Ou aceita os chifres, aceita o embuste que tem dentro de casa, ou simplesmente cai fora. Agora ela vem aqui dizer, ai, agora eu falei com ele sem briga que eu não quero mais essa relação. A minha opinião é essa relação não existe faz muito tempo. E outra coisa, você já estava morando numa casa, aceitava voltar para ele e ia lá para casa dos pais dele. Por que que você aceitou tudo a vida toda? Devia ter falado, viu, quer ficar comigo, vai ficar aqui na minha casa. Você já estava numa outra casa. Então, você se sujeitou a vida toda a essa situação. E eu tenho certeza que isso não para por aí. Gente, eu quero muito a opinião de vocês. Vocês acreditam que agora isso acaba? Para mim, não. Para mim, só vai acabar quando ele cansar. Quando ele se apaixonar por uma das amantes dele e te der um pé na bunda, e daí você vai escrever uma carta para mim e vai falar assim: ai, Sil, eu fiz tudo por ele, eu perdoei ele, e olha o que ele fez comigo, me trocou por outra. Justamente te trocou por outra por você ter feito tudo isso. Gente, vamos nos valorizar. Ela diz aqui, ele é machista. Sabe o que parece? Eu assim, quando eu tô lendo uma história, eu fico criando umas cenas na minha cabeça. Então, a impressão que eu tive aqui, eu fiquei imaginando, eu fazia isso. Gente, eu sempre uso minha história de vida para vocês. Então, eu era essa pirracenta. Ela disse que a cunhada era pirracenta, mas ela é igualzinha com o marido.
É tipo assim, ah tá, eu lavo sua roupa, mas não vou passar. Tá, a comida tá ali, quer pegar, pegue. Gente, qual a diferença de você arrumar a mesa, colocar a comida numa travessa e servir para a família ali? Você não tem duas filhas? Como é que suas filhas se servem no fogão? Ou você serve as suas filhas? Gente, que triste isso, sabe? Eu não tô falando aqui que ela tem que servir o marido ou que ela tem que passar a roupa dele ou coisa do tipo. Não, não é isso. Mas ela não. Eu acho. Silvana, presta atenção. Eu acho aqui que ela faz pirraça mesmo, sabe? Ela faz para provocar. Eu acho assim, ó. Puxa vida, amor, hoje você lava a louça enquanto eu passo a roupa? Amor, o almoço tá pronto. Enquanto eu vou ali arrumar a cama, você coloca na mesa para mim? Isso é o correto. Agora, fazer pirracinha, não, não vou fazer. Ah, gente, é infantilidade. Para mim, esses dois aqui esqueceram de crescer. Juro para vocês. Esqueceram de crescer. E por que eu falei que eu era igual? Porque eu era assim. Eu ficava vendo, esperando ele fazer alguma coisa errada para eu ter motivo para encher o saco do cara. Gente, nem homem nem mulher aguenta isso. Se fosse o inverso e o homem estivesse na posição da mulher e ficasse o tempo todo instigando e espizinhando ali, enchendo o saco, putz, cansa. Relacionamento não é isso. Relacionamento é dividir as coisas, mas não de uma maneira de fazer intriga, de criar cena para se vingar do outro. A impressão que eu tenho é porque ele sempre traiu ela, porque ele não vale nada. Se alguém escrever aqui que eu tô defendendo macho escroto, eu vou bloquear, juro que vou. Porque me enche o saco quando as pessoas não interpretam. Eu não estou defendendo este homem é lixo. Justamente por isso que eu tô falando que ela não deveria ter perdoado nem a primeira vez, não deveria ter aceitado morar com a sogra, não deveria ter se sujeitado, mas se sujeitou. Então eu acho muito, muito triste aqui quando você fica com um relacionamento onde tudo é motivo para você criar intriga. E aí parece assim que como uma maneira de se vingar de todas as traições dele, que ela não foi obrigada a aceitar, ela fica criando motivo para encher o saco dele, sabe? E isso transforma as pessoas também, sabe? Enche o saco. E aí eu não sei como é que ela era lá no começo da relação. Se já não era assim. Enfim, transou sem camisinha, engravidou, casou obrigada. Esse tipo de situação é muito complicado. Sem contar que tem aquele ponto também, que é o único homem da vida dela. E aí, né? Aí já é outro assunto, já cria um monte de questões paralelas aqui. A minha opinião, eu quero saber de vocês também, né? A minha opinião é que ela simplesmente se mantenha nessa posição e siga a vida dela. Não tá trabalhando? Então, cuida de você mesma. Vai lá, pede a pensão que é de direito das suas filhas, aluga uma casinha para você e toca o baile. Você não precisa deste homem. Na verdade, eu acredito que nunca precisou. Um beijo e até a próxima história real aqui na Rádio Infidelidade.